Olá, meu nome é Fernanda Maria Munhoz Salgado, sou doutoranda no Núcleo de Estudos em Psicologia Política e Movimentos Sociais da Pontifícia Universidade Católica da cidade de São Paulo. Falarei aqui sobre a minha tese intitulada A Dimensão Estética da Consciência Política nas Vivências da População LGBTQIA+, trajes de um corpo ético, estético, político e comunitário. Se fizermos um resgate histórico das principais conquistas do movimento LGBTQIA+, constataremos, paralelamente, mudanças significativas que acompanham o processo de transformação e reconhecimento desses sujeitos pela sociedade. Neste aspecto, a compreensão aprofundada da estética da consciência política desta população, com suas interseccionalidades e atravessamentos históricos, nos leva a identificar e analisar uma complexidade de elementos significativos. Do hasteamento da bandeira do arco-íris e suas dissidências de cores pelos movimentos sociais LGBTQIA+, aos slogans pregando as representatividades em campanhas publicitárias, a pergunta que nos fazemos é: quais são as formas estéticas que representam a consciência política daqueles que carregam ou veiculam estes símbolos? Sendo assim, as análises de comportamento político destes sujeitos serão utilizadas como ponto de partida para identificar e conhecer os elementos que compõem a sua consciência política. As formas estéticas que utilizam para expressar a valorização ou descontentamento frente a um fenômeno político serão os objetos de análise, tendo como hipótese que elas nos direcionarão para compreender a consciência política do público-alvo escolhido. Historicamente, os estudos sobre o comportamento político tradicionais ou deram ênfase aos índices de preferências partidárias, que por vezes ignoravam os componentes psicossociais dos indivíduos pesquisados, ou fixavam-se suas análises de maneira sectarizada a aspectos psicológicos, produzindo escalas de mensuração sobre o autoritarismo, valores democráticos, alienação política, etc. Atualmente, a integração entre a sociologia do comportamento político e a psicologia política nos elucida que o elemento central dos estudos de ambas é a análise do comportamento do indivíduo. Os estudos de comportamento político com influências de abordagens construtivistas e interacionistas oferecem boas ferramentas para a investigação deste fenômeno. Segundo o professor Sandoval, os elementos que integram o comportamento político têm como determinantes aspectos sociológicos e psicossociais. Conforme o autor, o que pode ser diferenciado são os tipos de comportamentos a serem estudados, os contextos em que se desenvolve e seus significados para a mudança social e individual. Portanto, iniciaremos o processo investigativo desta pesquisa partindo da caracterização do comportamento, que Sandoval apresenta por dois aspectos: espaços sociais, onde o fenômeno do comportamento político acontece, sejam eles formalizados ou não, e os tipos de participação, se o comportamento prevê participações individuais ou coletivas. A partir dos contextos onde o comportamento político de pessoas de gênero e sexualidades não hegemônicas acontece, a pesquisa irá se aprofundar nos elementos que compõem este cenário, suas relações de poder, expressões cotidianas, influências de contextos adjacentes e interseccionalidades. Nesse sentido, pretende-se investigar os elementos que estruturam os espaços sociais desses sujeitos, sejam eles oficiais, oficiosos, a fim de captar a dimensão estética que viabiliza a expressão do comportamento político da população que não se enquadra na lógica cis-heteronormativa. A partir da definição de Rancière, compreende-se que a definição de estética como um sistema de formas a priori determinando o que se dá para sentir e que está em disputa na política como uma forma de experiência. Para o filósofo, a distribuição do sensível diz respeito ao estético e ao político ao mesmo tempo, e sua partilha é sempre polêmica, pois, atravessada pelas relações de poder verticalizadas e hierarquizadas, sua distribuição é cotidianamente desigual. Nesse sentido, Rancière afirma que a dimensão estética para a expressão de uma comunidade política perpassa necessariamente pelo dissenso.
Portanto, nada em si mesmo é político, mas pode vir a ser à medida em que se age pela racionalidade do dissenso, convocando para uma atualização da partilha do sensível. Ressalta-se que essa redistribuição do sensível ocorre a partir da redefinição do princípio de igualdade perante a ordem vigente. Sendo assim, o filósofo define que as ações do comum que se nomeiam enquanto políticas só serão de fato quando se fundamentarem pela interrupção, questionamento, dissenso frente às forças em que se encontram subordinadas. A dimensão estética, como conceito que dá forma e delineia o comportamento político das pessoas, nos auxiliará na investigação dos espaços sociais onde eles acontecem e nos tipos de participação que apresentam. Tem-se como hipótese que as especificidades na forma de performar o comportamento político da população LGBTQIA+, nos revelarão elementos importantes que compõem a consciência política desses sujeitos.